Bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez, vamos falar um pouquinho de COBOL sobre cursor. Então, o que são os cursores, né? Cursor é uma forma de você acessar uma tabela em DB2, onde você consegue receber um retorno de mais de uma linha. Num select simples, então, por exemplo, num select simples, eu vou receber um retorno apenas, né? Ou, usando a cláusula where, o retorno vai ser de um registro, né? De repente, para uma consulta simples. Quando eu faço uma consulta múltipla, eu quero receber todo mundo do departamento tal. Eu vou receber mais de uma linha. E um select simples já não vai mais fazer sentido. Eu vou precisar ter um select múltiplo, né? Então, na verdade, como que funciona para o COBOL? O COBOL vai ter um grupo de variáveis que vai receber um select simples e vai mostrar na tela. Se for um conjunto de retornos, mais de uma linha, eu vou precisar fazer com que essas variáveis eu receba uma informação, ela seja preenchida, eu imprima, aí eu receba de novo, zerando aquela informação anterior, aí ele imprime, recebo, ele imprime, então eu vou usando o mesmo grupo de variáveis, as host variables, né, para ir recebendo aqueles dados e devolvendo em tela. Quando você declara um cursor, no caso aqui, ó, chamei cursor de curdad, cursor de dados, né? Então, declarei um cursor chamado curdad. Dentro desse cursor, desse declare, eu crio um cursor, que é como se fosse um apontamento de registro, fazendo um select na tabela. Eu posso colocar nesse select uma cláusula where, expandir a minha seleção, reduzir a minha seleção. Então, seria mais ou menos assim, ó. Quando eu declaro o cursor, ele apenas aponta para o DB2 esperando alguma coisa. Quando eu dou um open nesse cursor, ele joga o ponteiro para cá, no início da tabela. Não no registro ainda, no início da tabela. Quando eu dou o comando fetch, né, o fetch é o que vai lá na tabela e me posiciona a tabela aqui no primeiro registro. Automaticamente ele traz esses dados para variáveis do COBOL e eu imprimo na tela. Quando eu dou um segundo fetch, ele joga o cursor aqui para baixo. Então ele pega esses dados e substitui as variáveis e aí eu dou um display lá no COBOL para, por exemplo, mostrar ou acumular dados. De repente, uma consulta de salário, eu posso ficar lendo e acumular. Eu dou um outro fetch, terceiro registro. Eu dou um outro fetch, quarto registro. E quando eu der o último fetch, já não tem mais registro. Ele vai saber que chegou no final. Meu programa vai ter que ter essa lógica, tá? E aí eu dou um close. Quando eu dou um close, ele vem para cá e é como se aqui fosse o EOF, né? O final da tabela. Então eu preciso declarar um cursor lá na working. Eu abro esse cursor na procedure. Ele aponta aqui para o iniciozinho. Cada vez que eu precisar de um registro, ele pega, eu uso o fetch, ele me posiciona aqui, próximo fetch posiciona aqui. Então, qual que é a ideia dessa aula? Se eu tiver uma situação que eu tenha 4, 5, 10, 15, 100 registros, eu vou ter que dar 100 fetches. Cada fetch que eu dou, eu volto lá na tabela e leio aquela informação. Então eu estou indo até a tabela e voltando, indo até a tabela e voltando. A ideia é não fazer isso, é uma vez só. Eu vou fazer de forma que eu consiga ler um grupo de registros de uma vez só, ficar com eles na memória e trabalhar à medida que eu preciso. Ou seja, se eu tiver 5 registros, eu vou dar um fetch só e trazer os 5 de uma vez, ao invés de 5 vezes lá. Tá? Isso melhora a performance, né? Então, eu fiz um programinha que é o seguinte, ó. Inclusive, você vê, nesse exemplo eu nem uso book. Eu vou usar uma variável aqui mesmo, sem precisar de um DCLG e de um book, tá? Book é eu tenho uma tabela DB2, o book é a descrição dos campos dessa tabela em formato de variável COBOL, tá? Então, olha lá, eu chamo o SQLCA, eu preciso desse cara por causa do SQL Code e tal. E, ó, declarei um cursor, e aqui que está o segredinho, ó. Eu crio em formato de row set, de linha, posicionando para... Então, eu posiciono a linha para fazer esse select aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu estou selecionando ID, nome e telefone dessa tabela IBM User Dados. Então, por exemplo, se eu tiver 20 registros lá, virão os 20. Eu não coloquei where nenhum aqui. Então, aqui eu só declarei o cursor.
Aqui é uma variável só de retorno do SQL Code. Aqui é uma variável que eu vou usar para contar, tá? Vai ser um count meu. E aqui começa a brincadeira, ó. Então eu tenho o declare, né? Eu tenho o cursor aqui. Quem conhece um pouco de DB2 não tem segredo desse cursor, a não ser por essa orientação aqui de posicionamento. E aí eu criei aqui, ó, uma variável chamada WSReg. Ela tem o ID, o nome e o telefone, que é exatamente a definição dos campos lá da minha tabela. Na minha tabela eu tenho um campo ID, um campo nome, um campo telefone, de 5 posições, 30 e 11. Tá? Muito bem. Na Procedure, eu abri o cursor, testei para ver se deu certo a abertura e tal, se não, dou um erro aqui, ó, né? Tá bom, tá? Esse 100 aqui nem tem, eu vou inclusive tirar. Pronto. Ou eu consegui fazer a abertura, ou eu não consegui. Aí eu vou mostrar qual é o erro aqui. Tá. E aqui, depois que eu abri o cursor, eu faço um fetch. E olha só. Fetch, next, próxima, row set, daquele cursor para as 3 linhas, para as primeiras 3 linhas que tiverem lá. Depois eu vou mostrar como eu aumento isso, mais 3 linhas. E esse fetch faz o quê? Ele joga aqui dentro no WSD, WSNome, WSTelefone. Mas aí a pergunta é, se ele vai pegar 3 linhas, então, deixa eu trazer aqui a planilha. Ó. A primeira linha ele vai jogar naquelas variáveis. Como é que ele faz para jogar na segunda, na terceira, na quarta? Porque aqui em cima, deixa eu subir um pouquinho, na declaração das variáveis, eu fiz ela acontecer em 3 vezes. Tá? Então, como elas acontecem em 3 vezes, eu vou ter WSID 1, WSID 2, eu vou ter um índice, tá? Então, nessa hora, o que ele faz? Ele lê as 3 linhas e joga os dados da primeira linha na WSID1, WSNome1, WSTelefone1. Da segunda linha, 2, 2, 2, e aí vai. Aqui eu continuo tratando do SQL Code, tá? E aqui é o 0 para continuar, logicamente, e aqui o 100, porque eu vou chegar no final da tabela, eu quero que continue. Só quero que apareça alguma coisa se der erro aqui. Então, até agora, eu consegui carregar nessas variáveis aqui, cada uma com o seu índice, 1, 2, 3, o valor de cada linha, das 3 primeiras linhas que eu tenho lá. E aí eu uso um perform aqui, para ir de 1 em 1 até que seja 3, e ele mostra, ó, então assim, WSCount vai valer 1. E ele vai sempre crescer mais 1 até chegar a 3, né? Maior que 3 ele para. Então, WSID 1, WSNome 1, WSTelefone 1, WSID 2, nome 2, telefone 2. Tá? Então ele vai performar aqui para ler os 3 registros, as 3 variáveis. Então eu consegui trazer 3 linhas nas variáveis. Ao invés de eu ficar fazendo 3 fetches, eu joguei em 3 variáveis aqui de occurs, tá? E aqui embaixo eu tenho o cursor ó, fechando, tá? Bom, vou salvar isso aqui. Deixa eu abrir o JCL aqui. Comp, cob. Não, do comp cob não, esse é um comp db2, perdão. Ler dados. Deixa eu dar um sub. É o 149. Vamos esperar só ele dar o retorno. Max CC 0. F3. Exec db2. Ó, ler dados. Sub. Vamos esperar o retorno. Max CC 0. Deixa eu dar um start. Para olhar sysalt lá. H. É esse cara aqui, ó. Deixa eu dar um S. Olha lá. As 3 registros da tabela. Tá? Então, vou fazer uma alteração agora. Ó. Swap 2. Deixa eu entrar aqui na coblib. Deixa eu entrar nesse cara. Eu vou colocar aqui, ó. 4 times. F8 aqui. 4, 4, 4, 4. E aqui, maior que 4. Pronto. Save. F3, voltar lá na joblib, dar um J aqui, 151, vamos esperar o max CC dele, tá?
maxcc0, J no exec db2. Vamos conferir se ele está trazendo os primeiros 4. Então, swap 3, F3, é esse cara aqui, ó. Olha lá, trouxe os 4 primeiros. Então, fantástico, né? Ele carregou. Agora, a pergunta, e se eu tiver um volume maior lá, como é que eu faço? 3 ou 4 e tal. Então, pensando nisso, imaginei o seguinte, ó. A gente faria assim. Eu criei aqui um segundo. Faria o seguinte, ó. Inclusive aqui, ó, se eu quisesse usar o book, eu poderia usar o book. Eu vou até ignorar, né? Porque eu não vou usar o book aqui. Não preciso, tá? Aqui continua a mesma coisa. E aqui, aqui é o row set. E aqui, olha só. Eu posso colocar, por exemplo, 100 vezes, se eu quiser. 100, não tem problema. 100, só limitando o máximo do occurs, né? 100 times. Abrir o cursor, aqui normal. Deixa eu dar um F8 aqui. 100. Fazer 100 rows aqui. Aqui, ó, eu poderia jogar, se eu usasse o book, eu poderia jogar no DB2 aqui do book, ó. Tá? Então eu vou tirar aqui essa linha. D. Não estou usando o book, então. Aliás, vou deixar ignorado aqui mesmo. Eu estou jogando aqui nas variáveis, ó. Aqui é a mesma coisa. E aqui, ó, eu estou contando mais que 100. Ou seja, até 100, né? E qual é o segredo? Eu escolhi um campo lá, que é o ID, onde eu tenho valores. Então, quando eu receber alguma coisa lá que não tenha valor nenhum, vai ser menor que 0. Porque qualquer valor lá no mínimo é 1. 1, 2, 3, 4, 5, né? Só conferir aqui, ó. Swap 3, ó. Tá vendo? No mínimo tem algum valor aqui. Então, eu escolhi. Você pode fazer aí no teu exercício, no teu exemplo, você pode usar qualquer comparação. O importante é que quando você receba a variável aqui, por exemplo, eu tenho 4 lá, né? Só tenho 4. Então, quando eu ler o quinto, eu vou receber aqui, nesse WSD, no count, eu vou receber spaces. Não vou receber nada, não tem nada para vir lá do DB2. Então, como spaces vai ser vazio, né? Vazio é menor que 0. Ou seja, eu não vou ter número lá. Quando ele tentar numericamente converter vazio, ele vai dar 0, que seja. Então, eu comparo menor que 0. Poderia comparar igual a spaces e tal. O importante é, eu comparei qualquer campo aqui para ele poder abortar. E se aconteceu isso, eu movo um número. 101. Porque o que acontece? O 101 vai me tirar fora do perform. Tá? Caso contrário, enquanto isso aqui não for real e tiver valor, ele continua mostrando. Então, deixa eu dar um save. Nos nossos exemplos aqui, a gente sempre faz e mostra, né? Se por acaso der erro, a gente arruma, não tem problema. Então aqui vai ser ler dados para ler dado 2 ao. Vou copiar aqui, pronto, sub. Se der algum errinho, a gente vai lá e corrige. Mais um Enter. Vamos esperar o maxcc aqui. Maxcc 4. Ah, já sei o que é isso. É isso aqui. O 4 geralmente é um aviso, tá? É um warning. Então, provavelmente alguma coisa é isso aqui, ó. O count é 100. 100 dá mais de 2 aqui, né? E o warning é só que essa variável não vai conseguir chegar a 100. Eu vou ter um problema lá. Então, deixa eu voltar. Joblib. Exec db2 aqui. Então, dá um J. É o 154. Mais um, vamos ver que maxcc vem agora, deve ser 0, né? E aqui vou dar um E e vou trocar. RetP para buscar o comandinho, dá um Enter, sub. Então, ó, ler dado 2, vamos ver, sub. Eu estou lendo 2 agora, onde ele está indo até 100. Maxcc 0, swap 3, vamos ver. Ó, 4, inclusive deixa eu apagar esse montão de coisa aqui. Barra. Pronto. 4, ó. É o 155. Legal, né? Ah, mas está falando, mas poxa, né? Só tinha 4, então de repente a lógica ficou no 4. Então vamos fazer mais uma atividade aqui. M14. Vou entrar lá na tabela. Vou entrar aqui numa ferramenta chamada QMF, tá? Vou fazer um insert aqui, ó. Insert into dados.
values. Vou colocar assim, 00005, Maluf, 11, tá, pronto. F2, yes, 5. Vou sair, F3, pronto. Deixa eu voltar lá, swap 2. Então a gente agora só precisa executar, não precisa mais compilar. Sub 156. Max CC 0. Então lá está, swap 3. Enter, olha lá, 5, vamos ver? Aí que maravilha, ó. Tá aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui no programa, F3, Coblib, você consegue ler. Por exemplo, você tem um máximo, eu vou ter mais que 100, eu vou chegar em 100, aumenta um pouquinho aqui, né? Mas não é bem essa a ideia. A ideia era geralmente você tem uma rotina que você vai ler os primeiros 25 de uma condição. Geralmente você vai usar um where aqui para colocar uma cláusula, né? E o que está acontecendo? Você fazia isso e ficava dando fetch várias vezes. Não precisa. Você pode usar o recurso de occurs, e aí a variável que é o espelho da tabela, você faz ela ocorrer tantas vezes e carrega com essa instrução for x rows todo mundo aqui dentro. E depois só usa o perform para fazer a varredura. Legal? Espero ter ajudado. Até a próxima, galera. Um abraço.